Vamos dar início ao nosso Evangelho dessa noite, falando sobre atitudes, do livro Iluminação Interior de Joana de Ângelo, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E esse tema, ele reporta muita coisa do que nós já falamos ontem. Então, a atitude, ela fala, eu trouxe, vou citar as falas dela, explicar e cada uma das frases que foi dita por ela. Então, ela inicia dizendo que a atitude mantida pelo indivíduo em relação à vida e às demais pessoas é a radiografia moral. É aquilo que melhor define o indivíduo. Então, a forma como nós reagimos perante a vida e perante os outros reflete os nossos valores íntimos. A ética e os valores individuais, elas guiam as nossas ações. Elas se tornam uma marca registrada da nossa conduta, das nossas convicções morais e definem o nosso caráter. Aqueles princípios que nós consideramos certos e errados, bom e mal, permitido ou proibido, esses princípios formam a nossa imagem moral. É a nossa radiografia moral que Joana cita. Então, o caráter, ele não é definido por ações isoladas ou esporádicas. A consistência, a repetição constante de comportamentos, os valores e atitudes, ao longo do tempo, é que vai formando o caráter. Então, o caráter, ele é revelado pela repetição de bons ou maus atos. As ações isoladas que nós temos, elas são transformadas em hábitos, criando uma marca ou uma imagem reconhecível na nossa conduta. Então, assim como uma radiografia pode revelar fraturas invisíveis a olho nu, o caráter de um indivíduo, ele é testado e revelado quando ele enfrenta adversidades ou quando ninguém está observando. Então, o caráter, ele não pode ser maquiado. É quando os princípios morais deixam de ser apenas regras externas, por exemplo, o não mentir, quando nós já conseguimos compreender moralidade teórica e a ética vivida, quando nós conseguimos internalizar os valores, as crenças se tornam profundas e arraigadas. Por exemplo, a forma como alguém trata subordinados ou aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade é um dos filtros mais claros dessa imagem, dessa radiografia. É aquele profissional ético que diariamente trata todos com respeito, que cumpre as suas obrigações, independente de que esteja alguém olhando, e só demonstra a integridade dessa pessoa. É aquela pessoa que tem a capacidade de assumir responsabilidades em vez de transferir culpas. Isso revela a estrutura ética dessa pessoa. Então, quando esse processo ocorre, o comportamento moral, ele passa a ser motivado internamente. Nós não mais agimos por medo de uma punição ou por desejo de uma recompensa. Nós estamos passando de uma moral externa para uma moral autônoma interna. Aí Joana continua dizendo: nascida nos hábitos do comportamento, cada qual expressa os sentimentos e as qualidades que lhes são peculiares, que lhes são próprias. Então, o que ela está dizendo? Que nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente.
Aristóteles defendia que a virtude não é um dom inato, é um hábito desenvolvido através da prática constante. A repetição transformações em automáticas, que são os hábitos. Esses hábitos moldam nossa personalidade e a nossa vida. Então, nossas atitudes habituais revelam a nossa verdadeira essência moral, sentimentos e qualidades. O caráter não se define por atos isolados ou esporádicos, mas sim pela repetição consistente de comportamentos no nosso dia a dia, no cotidiano. Então, as atitudes repetidas é que vão consolidar as virtudes como honestidade e coragem. Essas atitudes repetidas também consolidam os vícios. Então, por exemplo, a repetição de comportamentos manipuladores, indiferentes, comportamentos destrutivos, geralmente, frequentemente, eles são mascarados por gentilezas. Gentilezas que são calculadas, revelando aí um mau caráter. Então, as nossas atitudes do dia a dia demonstram quem somos de fato. A verdadeira moralidade, ela é observada na coerência. Temos ações consistentes ao longo do tempo? Será que temos? Ou essas ações nossas estão mudando a depender da nossa conveniência? Por exemplo, como é que nós estamos tratando habitualmente aqueles que não podem nos oferecer nada em troca, como os garçons, os subordinados? A maneira mais fidedigna de compreender a índole e a essência moral de uma pessoa é a gente observar as suas atitudes habituais, como ela age no dia a dia. Então, aquela expressão "o hábito faz o monge", sugere que nossas ações repetidas, comportamentos e até a aparência moldam nossa identidade e definem quem somos, destacando a importância da constância e da disciplina. E Joana de Ângeles continua: certamente não poucos conseguem dissimular sua realidade íntima, ou seja, certamente muitos conseguem dissimular a sua realidade íntima, graças à maleabilidade emocional, mascarando-se para não se permitir identificação por parte dos outros. Então, as pessoas, né, conseguem dissimular, e ela diz que são muitos, a sua realidade íntima. Elas têm uma maleabilidade emocional. Elas usam a máscara para que as pessoas não identifiquem como elas realmente são. Agora, manter uma máscara exige muita energia psíquica. Essa maleabilidade emocional, ela funciona como um mecanismo de defesa, pois permite que o indivíduo finja suas emoções externas nos diferentes ambientes, sem expor suas vulnerabilidades e conflitos internos. Com o tempo, essa maleabilidade pode levar a um distanciamento do próprio eu, onde a pessoa passa a ter dificuldade de reconhecer onde termina o personagem e onde começa a essência. Então, muitas vezes, o indivíduo se esconde
não por malícia, mas é por medo de não ser aceito, por medo de não ser compreendido, se ele revelar a sua realidade íntima, revelar o seu eu verdadeiro. Então, ele revelar a sua identidade, o seu eu verdadeiro, é um ato de vulnerabilidade. Então ele se esconde para evitar a dor física e emocional de uma possível desaprovação. Então as críticas excessivas, os bullying, a falta de aceitação na infância, faz com que ele crie uma gaiola invisível. Ele está ali preso, onde essa pessoa finge ser quem ela não é, para que ela possa se sentir segura. Quando o indivíduo precisa dessa aprovação alheia para se valorizar, ele tende a moldar suas ações para agradar os outros. Ele está reprimindo a sua essência. Ele está criando uma falsa identidade, um falso self, um falso eu, como um mecanismo de defesa psíquica, muitas vezes utilizado para que ele possa se adaptar socialmente. Ele está protegendo a sua fragilidade, a fragilidade do eu verdadeiro. E embora isso sirva como defesa para ele, esse hábito dele de esconder a verdadeira realidade íntima pode levá-lo à solidão, a se isolar, ao vazio emocional, a ter relações não autênticas, não verdadeiras. Porque para a gente se relacionar verdadeiramente, a verdadeira intimidade, ela exige que o outro conheça todos os aspectos da pessoa. Existem pesquisas que indicam que no Brasil uma grande parte das pessoas LGBTQIA+, esconde sua sexualidade ou identidade de gênero no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar, porque elas têm receio das represálias, têm receio dos assédios, têm receio de serem excluídas. Então, qual é o objetivo delas? É manter a sua segurança, a sua estabilidade econômica e também da sua família. Então, existem pessoas que são num espectro autista que frequentemente praticam o mais que é esconder as características dela, autistas, para evitar os julgamentos, as rejeições, os bullying. E isso exige um esforço contínuo, porque ela tem que atuar. E isso vai levar a um esgotamento físico e mental, conhecido como burnout autista. Então, essas pessoas camuflam o comportamento, evitando o contato visual, treinando expressões faciais e gestos em frente ao espelho, suprimindo os seus interesses para parecerem seres normais, para poder se encaixarem nos padrões sociais, para evitar o estigma de estranheza. Ah, essa pessoa, esse aí é um ser estranho. Existem pessoas também que sofrem de ansiedade social ou baixa autoestima, mas essas pessoas, elas ocultam as suas opiniões. São pessoas que concordam com tudo, ou que se esconde atrás de uma pessoa popular, para evitar a dor da rejeição. Porque elas temem que ao ela revelarem seus defeitos ou fraquezas, possam ser consideradas fracassadas. Ninguém quer ser chamado de fracassado. Existem muitas mulheres que silenciam seus sonhos, seus desejos, suas ambições intelectuais ou criativas, porque têm medo de não serem compreendidas,
medo de serem chamadas de exageradas, ou para evitar conflitos dentro de um relacionamento opressor. Existem profissionais com altas habilidades, mas que têm o síndrome do impostor. São pessoas que, apesar de ser competentes, elas escondem as suas inseguranças. Elas se sentem como se fossem fraudes. E elas então mascaram essa sua vulnerabilidade com perfeccionismo excessivo, porque também elas têm medo de serem descobertas e rejeitadas. Na verdade, elas são competentes, mas não se acham. E a síndrome do impostor não é uma doença mental, não é um transtorno classificado em manuais médicos. É um fenômeno psicológico. Ela descreve um padrão de comportamento onde indivíduos talentosos duvidam de suas realizações. E eles temem ser expostos como fraudes e atribuem seu sucesso à sorte, não ao mérito. E tem várias pessoas com esse problema, que embora não seja uma doença, pode causar ansiedade severa, estresse, esgotamento, burnout e depressão. Então não são doentes, mas ficam. Existem pessoas que sofreram abusos no passado e elas escondem suas emoções e sua verdadeira personalidade como um mecanismo de proteção. Por quê? Para não ser ferido novamente. Esses exemplos demonstram que as pessoas ocultam a verdade como uma forma de proteção contra a dor da desaprovação. E isso não é um ato de falsidade intencional. Não é a mesma coisa que nós falamos no tema de ontem, onde a ilusão da virtude é quando o indivíduo utiliza uma máscara, usa uma fachada moral, utiliza um discurso altruísta com aparência de bondade para esconder as suas motivações egoístas, para esconder o orgulho ou a busca por reconhecimento pessoal. É um hipócrita, está aí a hipocrisia disfarçada de nobreza, de uma pessoa com sentimentos nobres, mas na verdade ele é um indivíduo que só prioriza a imagem de ser bom, mas não é bom. Em detrimento, então, da verdadeira prática da ética. E o mesmo não acontece com esses exemplos que foram citados agora. Muitos indivíduos que foram citados, eles ocultam a verdade para se protegerem contra a dor da desaprovação. Não é uma hipocrisia. Não é um ato de falsidade intencional. Só que o problema é que, se isso acontece em excesso, pode levá-lo a se alienar de si mesmo. Aí Joana continua dizendo, mesmo usando tal conduta, sem se dar conta, desvela a fraqueza em a segurança pessoal, sem a coragem para enfrentar-se e assumir os valores que lhes são pertinentes. Então, mesmo essas pessoas com essa conduta, mesmo não se dando conta, elas estão colocando para fora a sua fraqueza, a sua insegurança pessoal, porque elas não têm coragem de enfrentar os seus valores. E ao tentar proteger sua realidade íntima, essas pessoas constroem uma armadura rígida, mas esse indivíduo acaba expondo justamente aquilo que ele quer esconder. E aí fica evidente a sua artificialidade e o medo do julgamento. E isso vai soar como não autêntico. Essa pessoa está deixando de viver espontaneamente e está passando a atuar.
Essa intenção de esconder o verdadeiro eu para evitar rejeição gera uma postura defensiva, uma postura agressiva, reativa ou reclusa. A pessoa vai se afastando. Mas isso, em vez de protegê-lo, vai provocar o distanciamento das pessoas. Por medo de ser julgado negativamente. E ele se autocensura. E isso impede que ele se conecte profunda e autenticamente com as pessoas, resultando aí nesse isolamento, nessa solidão. E a gente que vive no mundo de redes sociais, essa pressão por perfeição faz com que a vulnerabilidade seja transparente sobre as falhas, seja vista como fraqueza, gerando receio de rejeição. Então, Joana continua: é muito fácil e saudável a exposição do mundo interior, especialmente quando de referência às atitudes gentis e bondosas, que contribuem para tornar os relacionamentos duráveis e edificantes. Então, ela quer dizer que é fácil e é saudável quando a gente expõe o nosso mundo interior. Porque também com atitudes gentis e bondosas, que isso vai tornar os relacionamentos duráveis e edificantes. Quando nós admitimos nossos erros, as nossas incertezas, as nossas limitações, nós nos humanizamos. Isso facilita a empatia, facilita a construção de laços de confianças mais profundos, tanto nos relacionamentos pessoais quanto no ambiente de trabalho. Ao nós compartilharmos valores positivos, nós criamos um ambiente de segurança psicológica, onde o outro vai se sentir mais à vontade. Ele consegue ser real, consegue ser ele mesmo. Nós estamos criando esse solo fértil, permitindo que os relacionamentos não sobrevivam ao tempo apenas, mas que esses relacionamentos se tornem edificantes. Segundo pesquisas, as pessoas que expõem a sua vulnerabilidade, que baixam a guarda, elas são percebidas como mais confiáveis e carismáticas. A base de um vínculo duradouro é a confiança. E nada gera mais confiança do que a gente ver a coerência entre o que a gente sente e como a gente age em relação ao mundo. Aí Joana diz: afeição dura, assinalada pela revolta ou pela amargura, pelo ressentimento ou pela ira, além de embrutecer, ela desvela o nível primário de evolução em que se estagia. O que ela está dizendo é que o nosso rosto reflete o nosso estado interno, que as emoções tóxicas geram uma fisionomia dura, que as expressões faciais carregadas de emoções negativas, como revolta, amargura, ressentimento ou ira, elas, além de nos prejudicar, elas embrutecem a nossa aparência física e funcionam como um espelho exterior da nossa imaturidade emocional. Mostra o baixo estágio evolutivo em que o espírito se encontra. Aí ela continua dizendo: por outro lado, a atitude vulgar, irresponsável ou doentia exterioriza a irreflexão e a imaturidade em escala de primitivismo emocional.
Então ela está falando assim, que essa atitude vulgar, que se refere, na verdade, à falta de refinamento, à grosseria ou desrespeito pelas normas sociais, as normas básicas de convivência, que é uma atitude irresponsável, indica falta de compromisso com as consequências de nossas ações. Isso demonstra egoísmo ou negligência. É quando a pessoa age por impulso, não tem controle emocional e ela é doentia porque sugere comportamentos tóxicos, desequilibrados ou obsessivos. E aí continua: todos transitam no mundo experienciando aprendizagem que irá contribuir para a autoiluminação e a autoconsciência. Então, esclarecendo aqui que a vida não é apenas um acúmulo de tempo, é um processo contínuo de lapidação do ser. É como escola. Cada desafio, cada encontro ou erro deixa de ser um obstáculo e passa a ser matéria-prima para o nosso crescimento. O conhecimento técnico, o saber fazer, serve de ponte para o conhecimento de nós mesmos. É a nossa autoiluminação. E aí vem o nosso desenvolvimento pessoal, resultando em uma consciência mais clara. É a autoconsciência. A autoconsciência sobre o nosso propósito e o impacto no mundo. Porque nós passamos a agir com mais coerência e maturidade nas nossas ações pessoais e profissionais. E ela continua dizendo: os enfrentamentos de qualquer natureza constituem oportunidades preciosas para o amadurecimento espiritual de relevância no processo evolutivo. Então, o que ela está dizendo? Que quando nós enfrentamos dificuldades, desafios de qualquer natureza, temos que ter consciência que essas dificuldades, esses desafios, são ferramentas necessárias para reparações morais e para o nosso aprendizado. Quando nós transformamos essas dificuldades em patamares superiores de consciência e de força interior, nós estaremos aproveitando as oportunidades essenciais para o nosso amadurecimento espiritual e a nossa evolução. Então, gente, para a gente amadurecer, crescer espiritualmente, é preciso coragem. Precisamos ser responsáveis, ter responsabilidade pessoal e aceitarmos nos esforçarmos para transcendermos as nossas limitações. Então Joana diz: eis aí a providencial finalidade da reencarnação. Eis aí a providencial finalidade da reencarnação, que, além de ensejar reparações morais diante da consciência cósmica, também faculta conquistas imprescindíveis à felicidade. Então nós sabemos que a reencarnação é uma oportunidade divina
que além de permitir reparações morais e resgates de erros passados, as expiações facilitam o progresso intelectual e a conquista de virtudes, tornando-se um mecanismo de evolução para a felicidade e o aperfeiçoamento. E ela continua dizendo que a atitude decisiva de trabalhar em favor do próximo e do progresso geral, quando é adquirida a responsabilidade que promove o ser interiormente, é uma conquista significativa. Então, quando nós trabalhamos em favor do próximo e do progresso geral, nós adquirimos responsabilidade que vai nos promover interiormente. Então, o verdadeiro progresso humano, ele só é alcançado quando nós assumimos a responsabilidade de uma forma abnegada, com generosidade, com compaixão, com desinteresse próprio. Quando nós priorizamos o bem-estar dos outros, sem esperar nada em troca, promovendo o bem comum. E aí, vamos estar promovendo também, simultaneamente, o nosso próprio amadurecimento interior. E ela diz, as atitudes são chave de segurança, tanto para o êxito quanto para o fracasso em qualquer empreendimento. Porque as atitudes ressaltam dos atos que nós cultivamos. E nem sempre esses atos são felizes, mas eles se incorporam à conduta do indivíduo, passando a caracterizar esse indivíduo. Então, o sucesso, ele não depende apenas de habilidades técnicas, de inteligência ou sorte. A nossa atitude é o filtro. E é através desse filtro que nós vemos os desafios e oportunidades. A nossa mentalidade, ela funciona como uma lente. Se o filtro estiver sujo de pessimismo, até mesmo as oportunidades parecem obstáculos. Mas, se esse filtro estiver limpo com resiliência, os problemas, eles se transformam em degraus. Então, adotarmos uma posição, uma postura positiva, mesmo diante da adversidade, constrói resiliência. Permite que o indivíduo transforme falhas em combustível para inovação. E a proatividade, por sua vez, desenvolve confiança, segurança, porque o indivíduo assume o controle da situação, antecipando problemas em vez de apenas reagir a eles. E aí ela continua dizendo que os hábitos fazem parte do cotidiano de todas as criaturas, dando surgimento pela repetição às atitudes perante a vida. Então, esses hábitos, sejam eles conscientes ou automáticos, eles moldam a nossa personalidade, moldam as nossas reações e, consequentemente, a trajetória de vida de cada um de nós. E Joana continua dizendo que hábitos saudáveis conduzem à felicidade, conduzem à harmonia, enquanto que aqueles que são perturbadores respondem pelos desequilíbrios e geram transtornos emocionais. Ela diz, torna-se necessária a atitude positiva em relação aos objetivos elevados, de forma que a sua conduta se transforme em uma agradável maneira de viver,
que as atitudes funcionam como reflexos da vida interior, podendo ser renovadas, transformadas, trabalhadas pelo espírito, porque é o espírito que comanda o corpo. Então, o pensamento dessa forma, ele é convidado a reflexões agradáveis e felizes de Joana, de maneira que dê surgimento ao hábito saudável que contribui em favor do crescimento espiritual. E ela diz, por hábito, pensa-se mais no negativo, recordando-se dos momentos difíceis, momentos afligentes, quando seria mais proveitoso evocar-se alegrias, realizações edificantes, a fim de que possa prolongar satisfações e encantamentos pessoais, transformando-se em atitudes agradáveis. E ela continua dizendo, cuida com atenção de preservar as atitudes de edificação, aquelas que te apresentam como candidato à perfeição, deixando à margem ressentimentos e desconfortos morais, vivenciando sempre os momentos agradáveis e abençoados. Nem sempre se pode estar sorrindo, diz ela, ou numa atitude jovial, mas pode-se evitar a expressão de mau humor e espalhar os dissabores que emergem do nosso inconsciente devido ao acúmulo das questões negativas e infelicitadoras. Não penses que o mundo irá trabalhar-te a evolução, favorecendo-te com a conquista estelar, nem que as demais pessoas poderão fazer aquilo que te está destinado. Nele, quer dizer, no mundo, encontrarás as oportunidades que são favoráveis ao teu adiantamento. Só que a atitude combativa é sua. Ela diz, o amor que te revistas tornará as tuas atitudes de paz e de enternecimento, atraindo para o teu círculo emocional as vibrações favoráveis ao crescimento íntimo, enquanto que as reações da mágoa e do ódio, à semelhança de cimitarras, terminam por ferir-te antes que afetem aos demais. Então, que ela disse que a gente cultivar o amor transforma o nosso comportamento em ações pacíficas e ternas e atrai vibrações positivas, promovendo o crescimento espiritual e o bem-estar íntimo. Que revestir-se de amor é uma atitude interna que transforma ações em paz e enternecimento. E que a gente focar em sentimentos de compaixão irá favorecer a nossa evolução. Que essas atitudes são reflexo da alma e demonstram aí o que está armazenado no nosso coração e podem agir como cura ou como veneno para a própria alma. Então, continua Joana dizendo, cultivando os hábitos mentais com as emanações educadas, ilumina a mente, com as sublimes lições do Evangelho, enriquece os lábios com palavras edificantes, e as tuas serão palavras dignas. Tudo quanto seja armazenado no pensamento transforma-se em alimento emocional que, de acordo com a qualidade, envenena ou santifica a alma. Exercita a coragem de ser verdadeiro sem ser agressivo.
de ser amigo sem bajulação. E as tuas atitudes solidárias estimularão outras que se converterão em nobre corrente de amor humano, tornando a vida mais rica de luzes e de harmonia. Jesus manteve todas as atitudes coerentes entre o que ele fala ou falava e o que ele fazia, o que ele faz. Era a luz para um mundo em trevas de ignorância, o caminho a ser seguido no matagal de crueldade, a porta de acesso ao reino de Deus. Então, aqui eu concluo esse tema. Quem tiver alguma colocação, que esteja às ordens.